Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Deus, eu te amo, meu Senhor. Bom dia, irmãos, bom dia, amigos. Muito bem-vindo novamente ao Comunhão Org para a nossa série Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Já temos trabalhado alguns pontos importantes que nos são desafios ainda hoje para termos a nossa casa servindo ao Senhor junto conosco. É uma alegria imensa quando isso acontece e nós estamos recebendo as bênçãos do Senhor, caminhando junto com nossa família, nossa esposa, as mulheres com seus maridos e os filhos. Não é verdade, meu irmão? Baltazar novamente com a gente. Eu agradeço a Deus por mais um tempo disponibilizado para nos ensinar. Muito bom dia, meu irmão. Bom dia, Fábio, mais uma vez. Um prazer estar com você, um prazer estar com os irmãos, com os amigos, e vamos aproveitar as oportunidades. Graças a Deus por mais essa ocasião juntos. Amém. Então vamos começar, vamos dar início aos nossos blocos, começando com a frase desafio. Trabalhando junto com a esposa. Porque sempre buscamos companheiros fiéis para a obra do Senhor. Primeira Coríntios, capítulo 9, versículos 4 e 5, diz assim: Não temos nós o direito de comer e beber, e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e também Cefas? É sempre um desafio trabalhar na obra de Deus, mas em especial junto com a esposa. Por quê? Porque sempre buscamos, nós necessitamos de companheiros fiéis para a obra do Senhor. Queremos alguém com quem compartilhar as responsabilidades e também alguém que possamos conversar a respeito do dia a dia do trabalho de Deus e pedir as orações e juntos vencermos os obstáculos que encontramos no ministério cristão. Então, nós precisamos de bons companheiros. E muitas vezes parece difícil encontrar esse tipo de companheiro no reino. Eu não sei se os irmãos colaboradores no reino, todos nós somos colaboradores, se já pararam para pensar nisso. Às vezes é difícil encontrar um companheiro que afina com você, você tem comunhão, você tem confiança, você desenvolve um relacionamento mais profundo. E às vezes é difícil encontrar. E, portanto, em consequência dessa dificuldade de encontrar um companheiro com essas características, boa parte do trabalho cristão se faz sozinho e, às vezes, até com um certo desânimo que vem da solidão, porque a tendência do solitário é desanimar. E, às vezes, passamos por desânimo na obra de Deus por falta desse companheiro. Mas uma coisa que eu queria chamar a nossa atenção hoje é que existe uma excelente companheira na obra de Deus que já está ao nosso lado. E ela é a nossa esposa. A sua companheira de todas as horas, ela também pode ser a sua colaboradora, a cooperadora na seara do Senhor. Então, a sua esposa, a sua companheira de todos os dias, de todas as horas, pode ser a sua melhor companheira na obra do Senhor. Você não precisa buscar tanto, não precisa sofrer o desânimo oriundo da solidão. Você já tem uma companheira sem igual. Deus já providenciou alguém para compartilhar as vitórias e as lutas no reino dele. E esse alguém é a sua esposa. Então, marido e mulher podem trabalhar juntos no reino de Deus,
o progresso do trabalho, o crescimento da obra de Deus vem de maneira exponencial quando a família, quando o casal trabalha junto. Um bom casamento, e aí vai passar por um bom casamento, vai ser preciso ser um bom marido, vai precisar que as senhoras sejam boas esposas, mas um bom casamento leva a uma boa cooperação do evangelho. Aquele lado das mulheres, falando especialmente para nós, os homens, a sensibilidade, o lado feminino das mulheres, a sensibilidade vai aumentar a eficácia na obra do Senhor. As mulheres têm a percepção mais aguçada do que nós homens. Isso é coisa de Deus, é algo inato. O mundo chama de sexto sentido. Nós chamamos de capacidade de percepção. A mulher tem a percepção, em algumas situações, mais aguçada do que o homem. E como marido e esposa, vocês, nós, como marido e mulher, nós já trabalhamos juntos em muitas áreas da vida. Em muitas áreas da nossa vida, nós já trabalhamos juntos, já somos cooperadores um do outro. Além do próprio casamento, nós criamos filhos juntos, nós participamos das atividades de uma mesma congregação juntos, nós dividimos o nosso salário, nós dividimos as nossas energias. Então, marido e mulher já trabalham juntos em muitas áreas. E por que não na obra de Deus? Por que não o seu esposo para as mulheres e a sua esposa para os homens, para os maridos, não sejam o melhor colaborador, o melhor companheiro que nós precisamos ter, naquela pessoa com quem mais interagimos? Vale destacar que o casal unido é mais do que a soma dos esforços das duas pessoas. Isso gera o poder do lar cristão em ação. Um lar cristão em ação, ele produz exponencialmente vezes mais do que a individualidade, do que o marido isolado ou a esposa isolada. E o Novo Testamento, nós precisamos, tudo que a gente apresenta, toda a ideia que temos, ela precisa ter uma sustentação bíblica. E o Novo Testamento nos dá exemplos do trabalho conjunto de casais. Nós vamos citar 2 exemplos e vamos concluir o nosso assunto. O casal mais conhecido é Áquila e Priscila, que ajudaram no início da igreja em Corinto e em Éfeso, além de serem colunas da obra de Deus mais tarde lá na igreja em Roma. Interessante o trabalho que esse casal fez. Eles pegaram o eloquente Apolo, ensinaram Apolo de maneira mais acurada sobre o batismo bíblico, sobre o Espírito Santo, e assim aquele homem foi muito mais útil no reino de Deus do que se esperava. Por quê? Porque um casal junto, porque uma família unida trabalhou com Apolo. Outro exemplo positivo encontra-se na carta de Filemão. A sua esposa Áfia, lá no versículo 2 de Filemão, capítulo 1, é mencionada essa Áfia como esposa de Filemão, juntamente com o seu filho Arquipo, era uma família que trabalhava reunida para Jesus. A igreja também se reunia na casa deles, e a casa deles era ali um centro de hospitalidade para os missionários em viagem. Tais exemplos, olha que interessante o exemplo desses 2 casais. Tais exemplos levaram o Paulo a considerar, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, o apóstolo Paulo solteiro, o exemplo de Áquila e Priscila, o exemplo de Filemão e Áfia, levou o apóstolo Paulo a considerar a importância de um casal trabalhar juntos na obra do Senhor. E concluindo, a natureza bíblica do casamento incentiva a união do casal em prol do serviço a Jesus. Por quê? Porque o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, como esposo, como esposa, que cada um de nós possa usar desse potencial que o Pai já colocou à nossa disposição dentro do nosso próprio lar. Que seja assim na sua vida e na vida de todos nós. Muito obrigado, Baltazar. Que lição bastante importante e me ajudou bastante. Pensando nessa potencialização que o ministério ganha quando trabalhamos juntos de nossa esposa, acredito também, né, a esposa pensar do lado da esposa, trabalhando junto com o marido, tá correto entender que eu focar na minha casa, o serviço ao Senhor, para que a minha casa sirva junto ao Senhor, automaticamente eu já estou potencializando o meu ministério?
Puxa, que pergunta! E eu poderia dizer que essa pergunta é uma resposta ao mesmo tempo extremamente assertiva. Quando a família, eu vou usar a terminologia que você está usando, quando a casa serve a Deus junto, automaticamente já está potencializado o ministério. Automaticamente o trabalho já duplicou a força, já duplicou a capacidade. E eu vou parafrasear um texto, ele não é literalmente para homem e mulher, mas tem uma aplicação muito assim profunda ali para o casamento. Eu uso muito em cerimônias de casamento. Quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas é sempre bem melhor ser dois do que um. Então, se somos dois, se é uma casa que trabalha, o potencial é muito maior do que um grande obreiro trabalhando de maneira individual, isolado da esposa, ou uma grande obreira isolada do esposo. Boa pergunta, Fábio. Espero que a resposta tenha sido à altura da pergunta. Com certeza foi. E outro ponto que já me veio à mente aqui, a minha própria esposa, é essa percepção, né? Perceber a situação que muitas vezes ela me pergunta: Fábio, você percebeu isso? Que a gente pode ajudar assim, pode ajudar? Eu, não. Ela aí eu vou verificar mais diretamente, né? E realmente ela acerta em cheio. Então, muito obrigado, irmão. Que seja mais um desafio que nós vençamos para que a nossa casa sirva ao Senhor junto conosco. Esse foi mais um encontro do Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, com o intuito sempre de te instruir, de te abençoar, de te ajudar nessa grande missão que Deus nos deu, de servirmos juntos com a nossa casa a Ele. Muito obrigado, meu irmão Baltazar, suas despedidas. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo tempo, pela disposição, pela energia, pelo desejo de estar conosco aí nesse programa, que muito tem abençoado as nossas vidas, que muito tem a nos ajudar. Muito obrigado a todos aí e quero também agradecer em especial ao Fábio pela oportunidade de conhecer um trabalho tão assertivo quanto esse. Muito obrigado a todos. Amém. Salvador, Santo é